terceira e última parte deste programa, em que estamos a discutir Fátima. Padre Mário de Oliveira, o senhor não reconhece que Fátima, pelas multidões que arrasta, acabou por se impor à própria Igreja, à própria hierarquia da Igreja? A Fátima movimenta multidões, como os antigos santuários das divindades femininas pré-cristãs também movimentava multidões, muitas multidões. E também no mesmo estilo, de se andarem a rastejar, de irem a pé, de carregarem com os andores, porque estas divindades, como a Senhora de Fátima, é uma imagem morta, não come, não bebe, não dorme, não sente, não fala, não ouve, é insensível. E por isso ela é capaz de suportar que as pessoas se rastejem ali por aquele chão, que deitem lá os seus dinheiros. Mas para muitos crentes, para muitos crentes é sensível. Mas é uma divindade que se alimenta das pessoas, em vez de como Jesus e o Deus de Jesus que dá a vida pelas pessoas. Mas a minha pergunta era se o senhor não reconhece que Fátima acabou por se impor à própria Igreja. Não, a Igreja é que impôs Fátima. Essa história do cardeal Cerejeira, em 1900, portanto, na altura em que a Igreja reconhece Fátima, foi só em 1930, uma coisa curiosa. Ela resistiu, durante esses anos todos, de 1917 até 30, resistiu a não reconhecer oficialmente aquele fenómeno, e andavam lá as multidões e isso tudo. E havia um padre ou outro que lá rezava uma missa, mas mais nada. A Igreja não se envolvia oficialmente naquilo. Em 1930 começa-se a envolver e reconhece oficialmente as aparições de Fátima. E isto, historicamente, percebe-se, porque há 4 anos que o Salazar estava no poder, o Salazar vinha contrariar toda a movimentação, todo o ideal da República de 1910, o Salazar propunha-se como católico, que tinha o curso de seminário, era uma espécie de padre leigo, propunha-se recuperar, restaurar outra vez os privilégios da Igreja perdidos na República, propunha-se como se propôs... Portanto, o senhor acha que Fátima foi um instrumento ao serviço do poder político e eclesiástico do regime, da altura? Canonizou profundamente o regime. Monsenhor Geraldo Freire, qual é a sua visão? Eu vi pela primeira vez na minha vida, no livro do seu padre, no tal livro que eu achava preferível não comprar ou até queimar, que Fátima foi criada pela dupla Cerejeira-Salazar. É claro. Olha, eu vejo a documentação de Fátima até 1931, nunca lá havia a palavra Manuel Gonçalves Cerejeira. Sim, sim. Só em 1931, em maio de 31, é que Portugal se consagrou oficialmente. E ele vem dizer, Fátima impôs à Igreja. Bom, mas como é que é um facto criado por eles, se até 31 eu nunca vi a palavra do cardeal Cerejeira? Isso era com o Bispo de Leiria. O problema, os outros prelados acharam que o problema não era com eles. Portanto, o Bispo de Leiria é que organizou o processo canónico diocesano, que eu estive a estudar até o final de junho e que entreguei na altura, está para sair por ocasião do jubileu do ano 2000, o Sr. Bispo de Leiria é que teve que se aguentar no balanço, porque aquilo era da sua jurisdição, ele é que devia pronunciar-se. Mas quando se tratou? O reconhecimento da autenticidade de uma aparição não pertence ao Papa, pertence ao Bispo diocesano. E ele organizou o processo, teve longamente à espera que o relator do processo, que era o Cónigo Formigão, fizesse o relato final, fizeram os interrogatórios, um só dos padres interrogou 16 pessoas, aquilo tudo oferece uma limpidez, o Sr. uma Monsenhor Geraldo candura, uma Freire sinceridade. rejeita em absoluto a tese segundo a qual, aliás, pergunto-lhe, o Sr. Monsenhor Geraldo Freire rejeita aquela famosa trilogia associada ao anterior regime, Fátima, o Fado e futebol. Acho que isto só se diz por anedota, não é? Porque, então, se vamos ver qual é hoje, que não estamos em regime salazarista ou ditadura, qual é hoje praticamente o mesmo sistema. Acha que hoje os jogadores são mais baratos do que era no tempo de Salazar? Eu julgo que não há ninguém que ganhe tão bem como suas excelências. De Fátima. Isto é para dizer, Sim. Fátima, bom, podemos dizer, quem é que impõe Fátima? É o Dr. António Guterres? Era o Dr. Cavaco Silva? Não, a política hoje está alheia aos problemas de Fátima. Pode lá ir ocasionalmente. Acha que está? Pode lá ir Eles gostam de se mostrar lá. Para acompanhar o rei de Espanha, é capaz Eles gostam de se mostrar lá. Presidente da República também ir, por cortesia. E não só lá. Quando vier o Papa, naturalmente, eu acho bem que o Dr. Sampaio vá também lá cumprimentar o Papa. Se o Papa não for até inclusivamente a Belém. E fazem-no por uma questão, por uma manifestação de fé. Não, eu penso que estes políticos normalmente falarão por cortesia, por delicadeza, por diplomacia. Não falo sequer oportunismo político. Mas falo por educação. Se vem Sua Santidade, o Papa... Dá jeito, dá jeito. Sim, dá jeito, mas não é para fazer dinheiro. Dá jeito porquê, Sr. Padre Mário? Fátima dá votos. O senhor acha que Fátima dá votos? Não digo que necessariamente dê votos, mas como está lá muita gente, é sempre bom que os líderes políticos, sobretudo se estão no poder,
se mostrarem lá, as pessoas veem, olha, afinal também veio, portanto parece que afinal há uma certa comunhão e que se respira ali. E isto depois, indiretamente, no inconsciente das pessoas, pode funcionar na hora de votar. Bom, de Fátima, há quem fale nos negócios de fé, há quem fale também numa forte estrutura turística e económica. Claro. Certo é que, nestas últimas décadas, a prosperidade da região passa pelos caminhos que levam a Fátima. Certo é também que existem cerca de 12 mil pessoas envolvidas direta ou indiretamente no comércio e produção de artigos religiosos. Não é preciso ser um 13 de maio para a Cova da Iria ter uma moldura humana composta por milhares de fiéis devotos. Em qualquer domingo de verão, o final da Eucaristia do meio-dia mostra bem a fé que existe entre os peregrinos. Mas, poucos minutos depois, o santuário esvazia-se e as ruas em volta enchem-se à procura do outro lado de Fátima. Uma pessoa, quando chega aqui, cada vez isto é mais um negócio, não é? A gente vem cá mais por fé, mas nossa. É para roubar dinheiro à gente pobre de Portugal. Acha que sim? É. Aos crentes, pessoas muito crentes, não é? Os cerca de 5 milhões de peregrinos que anualmente visitam Fátima são o pão nosso de cada dia da maioria da população. Esta freguesia do concelho de Ourém tem crescido a olhos vistos desde as aparições de 1917. Esta freguesia, sem o santuário, ou melhor, digamos assim, esta freguesia sem as aparições de Nossa Senhora, seria exatamente uma freguesia ruralíssima, como são as outras freguesias do concelho. Diz o meu sogro, que tem 85 anos, que não é daqui, que quando iam à inspeção, os homens mais raquíticos e os mais pobres eram os aqui da Serra. O Sr. Frazão conhece o turismo de Fátima há mais de 20 anos. Admite que o fenómeno religioso é um trunfo importante para o negócio, mas recusa o oportunismo. Esse negócio não deve ser visto sob uma perspectiva de pejorativa. Nós não somos uns vendilhões do templo, antes pelo contrário, somos uns servidores do templo. Nós viemos porque vieram os peregrinos. Primeiro vieram os peregrinos e depois vieram os comerciantes. Os peregrinos tinham necessidades, queriam comprar recordações, tinham sede, queriam beber, fizeram-se os restaurantes, fizeram-se os cafés, depois queriam dormir, fizeram-se os hotéis, etc. Com uma faturação anual a rondar 1 milhão de contos, este empresário já está muito longe dos pequenos negócios de souvenirs em que se tropeça a cada passo. O que é que vende mais aqui no seu negócio? Imagens e terços. Que tipo de imagens? Imagens de Nossa Senhora de Fátima? Sim. Em geral, os santos. Quais são? Quero mostrar quais são as que vende mais? Basicamente, este material de porcelana que apareceu recentemente e depois este material que já existe há bastante tempo, mas que continua-se a vender. Isso vende-se muito? De vez em quando. Maiores ou mais pequenas, são mais de 600 as lojas abertas em torno do santuário. Por isso, também aqui, se sente alguma crise. Baixou um bocadinho, principalmente agora este mês de junho, senti uma quebra grande. Mas eu penso que ao fim do ano isto é quase sempre um mês ou outro, há sempre um mês ou outro mais fraco. E nós na altura só nos lembramos daquele mês, mas depois fomos a ver ao fim do ano, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Bom, embora há muito mais comércio agora. Eu acho que está mais dividido. Aqui sempre houve muitas lojas em relação aos visitantes, mas neste momento nós sentimos-nos mais precisamente porque vemos que as pessoas não têm dinheiro para comprar certos produtos. Isso é geral? Sim, é geral. Nós notamos muito isso no cliente português e espanhol neste momento. O português e o espanhol estão numa fase crítica. Para sobreviver ao mercado, o pequeno comércio, tradicional na zona, adapta-se aos novos tempos, que prometem multiplicar o número de fiéis, seguidores de Fátima e da sociedade de consumo. Monsenhor Geraldes Freire, agora com o anúncio da beatificação dos pastorinhos, é de prever que este movimento económico vá aumentar ainda mais. Bem, eu concordo com o que disse ali o Sr. Albino Frazão, aquele senhor que disse primeiro vieram os peregrinos e depois foi preciso satisfazer as necessidades dos peregrinos, quanto ao comer, quanto ao dormir, etc. Mas, e até vamos agora ao aspecto que, por vezes, chocante, e eu não concordo com a exploração dos peregrinos, como é evidente, mas nós vamos a Fátima e diz assim, olha, reza lá para mim, traz-me um terço, traz-me uma medalhinha, traz-me, por hipótese, uma imagem da Nossa Senhora, ou eu quero oferecer... Eu nunca digo isso. Queremos oferecer uma recordação de Fátima a uma pessoa amiga. Evidentemente, se lá não houvesse uma só loja com objetos religiosos, eu não podia oferecê-la. Agora, o que eu não concordo é que
para se dormir aí, digamos, 1000 escudos ou 2000 escudos numa pensão qualquer, e que no dia 13 as pessoas metam em sua casa meia dúzia de outras pessoas que vêm de fora e levem um preço, 8 contos, 10 contos ou mais. Acha isso um exagero? Não posso concordar com isso. Isso é que é a exploração, não de Fátima, mas a exploração dos peregrinos. E contra isso é evidente, até acho que devia fazer-se alguma vigilância para não haver essa exploração. A palavra é verdadeira. Monsenhor Geraldes Freire. E irrita-nos, não é? Francamente. Será legítimo uma pessoa pobre que quer ir a Fátima levar-lhe para dormir um preço exorbitante? Portanto, o senhor está contra essa exploração, esse abuso. Agora, sim. Fátima como objeto religioso, Fátima como satisfação das necessidades dos peregrinos, estou inteiramente de acordo, de seja de maneira comedida. Olha, este cabeção custou-me em Fátima 300 escudos. Em Coimbra custou-me 1000 escudos. Portanto, em Coimbra é pior. Não, porque a pessoa foi comprá-lo a Fátima e depois para vender, vendeu por um preço exorbitante. Temos apenas cerca de 5 minutos para fechar o programa e, tal como eu dizia, antes de passarmos para intervalo, uma questão rodeada de algum mistério ainda tem a ver com o chamado terceiro segredo de Fátima. Eu pergunto-lhe que razões, do seu ponto de vista, levarão o Vaticano a não divulgar o seu conteúdo, passados todos estes anos? Bem, eu julgo que o que nós sabemos sobre o segredo de Fátima é mais de natureza factual do que de natureza conceptual. Porque nós sabemos, porque não podemos negar que o segredo foi escrito e se encontra escrito, porque há uma fotografia do Sr. Dom José, perante americanos que foram ao Paço Episcopal de Leiria, em que ele tem um envelope, o Sr. Dom José vestiu-se até com as suas insígnias, com decorações. Para impressionar. Tem um envelope onde diz: este envelope, por minha morte, será entregue ao Sr. Cardeal Cerejeira. Isso lê-se, eu já li à lupa. E o segredo estará bem guardado no Vaticano, mas porquê é que acha que ele não é divulgado? Agora, o que eu digo, e segundo o que dizia um dos conhecedores dessas coisas, que é o Dr. Galamba, é que o segredo devia ficar ao Sr. Dom José. O Sr. Dom José dizia que seria entregue ao Cardeal Cerejeira, mas, no meu ponto de vista, ele foi para o Vaticano diríamos quase sem nós esperarmos, ou sem esperar. Perguntou-se tudo o que há de Fátima, mandem-nos para nós apreciarmos. E pediram também aquele envelope. Claro, agora caiu nas mãos, digamos, da Secretaria de Estado, ou do Santo Ofício, não sei. E não há explicação para a manutenção do segredo? Pomos, mas francamente eu não quero entrar aqui nesse capítulo. É conjecturas. O que é que lá estará dentro desse envelope? Aquela folha parece ser uma folha relativamente pequena. Aquela folha, o que é que lá conterá? Francamente, O senhor acha que o Vaticano devia revelar o conteúdo? Eu não tenho mais autoridade para me impor à prudência do Santo Padre, dizer-lhe aqui: fazemos propaganda contra o seu serviço. Isso faz o Padre Gruner, isso faz o Obed. O Padre Mário. Eu não faço isso. O senhor não acredita no segredo? O segredo mais bem guardado de Fátima é a sua fortuna. Desde 1917 até hoje, nunca o santuário apresentou publicamente contas, isto é, nunca disse quanto rende por dia, por mês e por ano. E também não nos diz o que é que faz ao dinheiro. E caem lá milhões todos os anos. Sabemos que vai ser construída uma nova basílica. Se for, tanto pior, porque Deus, como diz a Bíblia, não habita em templos fabricados pelas mãos dos homens. Deus mora no íntimo de cada pessoa para que cada pessoa venha a ser verdadeiramente sujeito e protagonista, seja feito à imagem e semelhança de Deus. O Sr. Padre rejeita a existência de locais de culto? O segredo de Fátima, para lá deste, o outro segredo de que se fala, é por aí simplesmente mais um ato de terrorismo. Nós estamos na mudança de milénio, fim de milénio, há uma certa crise nas pessoas. O inconsciente das pessoas nestas alturas entra um pouco em crise, teme-se catástrofes e não sei o que mais, e vir com esta história, com esta linguagem, é assustar as pessoas, não é libertá-las, não é esclarecê-las. E então, se o segredo de Fátima, atribuído à irmã Lúcia, tinha 3 partes, e as 2 primeiras partes já são conhecidas, faltando a terceira. E pelas 2 primeiras partes já conhecidas, que de resto só foram reveladas depois de ter sido, de já se ter dado os factos, então, por aí, e aquilo espremido não dá nada, leva-me a mim a concluir que a terceira parte é igual às 2 anteriores e, portanto, o povo português e os cristãos e as cristãs e os católicos mais conscientes devem virar costas a estas coisas todas, não andar assustados com isso, pelo contrário, não há...
Aliás, do ponto de vista teológico, da teologia cristã, e eu desafio qualquer teólogo cristão a desmentir-me, do ponto de vista da teologia cristã, é impossível um segredo. Deus é o contrário. O Deus da fé é aquele que se manifesta, é aquele que se revela. A grande paixão de Deus é dar-se a conhecer, não é esconder-se para nos trazer aqui Monsenhor um cordeirinho. Geraldes Freire, para terminar, parece-lhe possível um católico, tal como o Padre Mário se assume, negar Fátima com os argumentos que acabamos de escutar ao longo deste programa? Eu escrevi na introdução ao livro sobre o processo de destruição de Fátima que o facto da aprovação do São Dom José não significa que Fátima passe a fazer parte da revelação cristã. É claro que é não. uma devoção reconhecida como privado. Uma devoção reconhecida como autênticas aparições, como não contradizendo o Evangelho, prova que o Papa João Paulo II, na sua primeira visita à Fátima, desenvolveu na homilia. Fátima está em sintonia com o Evangelho. Por acaso não Mas está. para terminar, responda à minha pergunta, porque... Mas por acaso não Monsenhor está. Geraldes Freire, só para terminar, Sim, faça favor, só para terminar, porque esta é também uma pergunta que eu vou dirigir ao Sr. Padre Mário. Parece-lhe possível um católico, uma pessoa dizer-se católica e negar Fátima com os argumentos que escutamos esta noite? Perante o que eu acabo de lhe dizer, Fátima não pertence ao depósito da revelação. Portanto, uma pessoa pode, muitíssimo bem, ser católica e dizer, mas eu em aparições não acredito. Isso não é um crime. Não é um crime dizer isso. Agora, trata-se, digamos, do nosso comportamento prudencial. Isto é, se o Papa veio a Fátima, se o Papa prega sobre Fátima, se a melhor teologia sobre Fátima foi exposta pelo Papa João Paulo II, se o Bispo de Leiria reconheceu, fez 2 processos que aprovou. O primeiro paroquial, o vicarial e depois ainda o diocesano. As testemunhas merecem-nos de confiança, porque eram todas elas pessoas de confiança e responsabilidade. Porque é que, perante os próprios processos que estão à nossa disposição, eu não hei de aceitar que a autoridade legítima se pronunciou e, portanto, a reconhecer como isso. Muito não bem. sou obrigado. Sr. Padre Mário. Não sou obrigado. O senhor diz que é um padre no desemprego. Depois de tudo Pastoral, que eu sou jornalista e trabalho muito. Com certeza. Depois de tudo aquilo que está escrito e depois de tudo aquilo que o senhor disse neste programa, o que é que o senhor está à espera que lhe aconteça por parte da hierarquia da Igreja? Espero que não aconteça nada de especial. Espero que a hierarquia da Igreja leia... Se não receia ser punido canonicamente. Se ainda não leu o livro Fátima Nunca Mais, espero que leiam. E se calhar até já o leram. E talvez isso até explique o silêncio da Conferência Episcopal que a semana passada esteve reunida em Fátima, pela primeira vez depois da assinatura do decreto de beatificação dos pastorinhos. E, curiosamente, ela não emitiu uma palavra, com o argumento de que não estava na ordem de trabalho. Mas diga uma coisa, mas francamente, o que me leva a pensar... Estando o Sr. Padre Mário de Oliveira em total ruptura com as posições oficiais da Igreja... Sobre Fátima... Sobre Fátima, mas Fátima é uma questão central, não é? As outras coisas mais. Mas não estou em ruptura com o Evangelho, suponho eu. Nem com Jesus, nem com o Espírito de Jesus. Portanto, o Sr. Padre não receia qualquer tipo de punição? Eu não receio nenhum tipo de punição, pelo contrário, acho que da parte da Igreja, a Igreja ainda há de agradecer-me o trabalho que eu estou a desenvolver na linha do Evangelho para ajudar a nossa população e o mundo e a própria Igreja Universal a perceber que o que se está a passar em Fátima, como o que se está a passar noutros grandes santuários, não tem nada a ver com Maria, com a Mãe de Jesus, é quase uma ofensa. O Sr. Padre não receia ser acusado de ser um homem cheio de certezas? Podem acusar-me de ter muitas certezas, mas as minhas certezas vêm da reflexão que faço da fé cristã, vêm do meu aprofundamento do Evangelho, da minha grande paixão por Jesus, da minha grande devoção ao Espírito Santo e da minha grande comunhão com o Espírito Santo e com a comunhão na Igreja. Está respondido. Sr. Padre Mário de Oliveira, muito obrigada por ter participado no programa. Também agradeço a Monsenhor José Geraldes Freire o facto de ter participado neste programa, em que, enfim, procuramos discutir com argumentos sérios e ouvindo posições, como ficou claro, posições contraditórias, o fenómeno de Fátima, na sequência do anúncio papal da beatificação dos pastorinhos Jacinta e Francisco Mato. O programa Grande Entrevista vai de férias, mas estaremos de volta no próximo mês de setembro. Para todos, muito boa noite, muito obrigada.